A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor a cada aluno que junto comigo nessa noite, novamente online, nós vamos continuar a nossa aula sobre Apocalipse. E na verdade, a primeira coisa que vamos fazer é te convidar a fechar os seus olhos e a pedir o direcionamento do Espírito. Amém? Senhor Deus, nós queremos agradecer por essa noite, Pai. Hoje, Deus, onde nas nossas casas nós estamos juntos como igreja, querendo saber mais de Ti. Que a Tua revelação venha ao nosso coração. Queremos entender os Teus mistérios. Sabemos, Deus, que aquilo que o Senhor mantém em segredo é para continuar. Mas há coisas que o Senhor revela para que possamos entender todo o direcionamento do Senhor na nossa vida. Por isso, Pai, que o Senhor nos ensine através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos hoje na nossa segunda aula e eu postei de novo a primeira aula. Não sei quantos leram o capítulo 1 de Apocalipse, mas se você não leu, você vai estar lendo. E essa semana foi a semana que a gente tirou para ler o capítulo 1. Nós não vamos ter pressa, nós queremos ouvir a voz do Senhor, entendendo que Apocalipse, do grego apocalipsis, revelação divina, é isso que significa essa palavra, Apocalipse, revelação divina, o livro da revelação de Jesus Cristo. Por isso, amados, não é para a gente ficar alarmado. E eu fiquei pensando em tudo que estamos passando, essa palavra ela é necessária, que a gente volte a ela com o olhar do que Deus tem feito nos nossos dias, das coisas que estavam em oculto, mas que na verdade o Senhor, através dos seus profetas, através da sua palavra, revelou. Na aula anterior nós vimos que se trata de um livro que tem todo um contexto histórico, que há palavras direcionadas para a sua época, mas há também palavras direcionadas para a vida da igreja, como toda a Bíblia o é, uma carta aberta para as igrejas. E eu deixei algumas perguntas que eu não sei se os irmãos procuraram saber, mas eu procurei. E eu também disse que a gente vai estar vendo a apostila. E se a gente estiver, assim que a gente estiver retornando, a gente vai estar entregando as apostilas para os alunos. Mas antes disso, hoje eu queria parar sobre aquelas perguntas que eu fiz. Não sei se você procurou saber, mas aqui eu vou estar lendo o que eu pesquisei sobre a autoria do livro de Apocalipse. E aqui eu escrevi: a autoria do livro de Apocalipse ela é apresentada logo no início do capítulo 1. Por isso, tenha sua Bíblia aberta agora e nós vamos estar lendo o capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que foi o versículo que nós lemos no último vídeo. Diz assim, versículo 1: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Eu vou ler apenas o 1 e o 2, porque eu quero estar falando o seguinte para os irmãos. A descrição de Jesus como o Verbo e o Cordeiro, que vem também falando em Apocalipse, conforme a gente for lendo, a gente vai ver. Essa descrição do Cordeiro de Deus, Jesus sendo o Cordeiro de Deus, ela se assemelha ao quarto evangelho, que é o Evangelho de João. E, então, logo no início, essa palavra ela é reforçada, porque no versículo 1 vai dizer que é revelação de Jesus, que deu para quem? Deu para os servos dele,
mas que notificou a quem? Ao servo João. Então, primeiro, João é chamado de servo. A gente sabe que no Evangelho de João, no capítulo 13, é o único evangelho que traz o lava-pés, onde Jesus vai dizer que já não o chama servo, mas sim amigos. E onde Jesus vai dizer, nesse capítulo 13, que é importante servir uns aos outros. E essa é uma linguagem típica de João. João, ele era o discípulo que entendia a importância de ser servo, da diaconia, de ser doulos, de servir, de ser servo um dos outros. E aqui, no início logo, já vai dizer que essa carta, ela foi direcionada, ela foi enviada, essa revelação, né? Ela não, o destinatário não é, mas aquele que escreve é aquele que é servo do Senhor. Então, nós temos isso como uma das questões que os teólogos estudam e alegam João, né, como o autor dessa carta. E aqui vai dizer também mais, além de se identificar como servo, ele também se diz companheiro dos destinatários da carta. Por quê? Porque ele diz que aos seus servos, né, ele vai mostrar aos seus servos, que são seus irmãos, na verdade. Ele está dizendo que ele é o discípulo que serviu a Jesus, que serve a Jesus junto com os outros discípulos. E aí, isso fica claro também no versículo 9, onde ele vai dizer: eu, João, irmão vosso companheiro, na tribulação e no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João se encontra na ilha de Patmos e ele recebe essa revelação do Senhor Jesus. Ele está lá porque ele é um dos discípulos, aquele que ainda está vivo na época dessa escritura. Ele é o único que ainda está vivo. E, na verdade, ele é mandado para lá porque ele não aceita adorar, ele não aceita declarar nenhum nome além de Jesus Cristo. E muitos tentaram matá-lo, mas como uma profecia de que ele seria aquele que viveria muitos anos e que ele, na verdade, não passaria a sua vida sem ver o Messias. Isso é uma verdade, porque aqui em Apocalipse a revelação é dada a ele na ilha de Patmos. João viu, ele viu ainda nesta vida, na vida dele terrena, e se cumpriu a promessa que Jesus fez a ele. Ele, sim, né, tem toda aqui, logo no início, a clareza de que ele é o autor dessa revelação que o Senhor Jesus entrega, foi para ele. Segundo alguns estudiosos, Apocalipse 1:2 não é apenas uma referência às visões do livro, mas também uma afirmação, uma asserção apostólica. Uma afirmação apostólica. O que diz o verso 2? O qual atestou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ou seja, o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo amado João, que realmente viveu para ver Jesus revelando a ele na ilha de Patmos coisas que estavam por vir e coisas que eram precisas que a igreja do Senhor soubesse, porque aí a gente vai entender que ele atesta a palavra de Deus, ele dá testemunho de Jesus, porque a revelação do Apocalipse não é para desesperarmos porque é o fim, mas é a revelação de um Cristo, de um Verbo que se fez carne e habitou entre nós e de que já venceu, porque a morte de cruz já trouxe a vitória para aquele que crê. Essa é a mensagem, essa é a boa nova. E aqui nós queremos também frisar outra coisa.
A linguagem e o estilo do livro revelam que o autor era hebreu, de grande influência sobre as igrejas da região da Ásia Menor e também que é hoje a atual Turquia, e João era filho de Zebedeu, pastoreou a igreja de Éfeso e o último apóstolo vivo por ocasião da redação do Apocalipse. Então, ele preenche as características do autor. Por isso que desde a segunda metade do século II, ele já tem um consenso de que a autoria é de João, o apóstolo amado. Se tiver alguma dúvida a respeito disso, vocês podem estar perguntando e a gente está junto para aprender junto. Amém? Em nome de Jesus. Outra coisa que eu perguntei foi a data. E aqui na Bíblia, a qual eu pesquisei, está escrito assim: Apocalipse foi escrito durante um período de perseguição iminente aos seguidores de Cristo. O imperador romano Nero, ele sancionou oficialmente a tortura e o extermínio dos cristãos, os quais ele culpou pelo grande incêndio de Roma em 64 depois de Cristo. Depois do suicídio de Nero, em 68 depois de Cristo, o culto ao imperador ganhou força, chegando ao seu ápice durante o reinado de Domiciano, que foi de 81 a 96 depois de Cristo, período durante o qual a perseguição aos cristãos se intensificou, e a tradição da igreja primitiva aponta para a parte final do reinado de Domiciano, de 90 a 96 depois de Cristo, como a data provável para a redação do Apocalipse. Então anota aí, 90 a 96 depois de Cristo é a data onde essa redação é feita, o Apocalipse. Amém? E a gente vai parar também no propósito. Qual o propósito? O propósito é que João recebeu essa revelação acerca da vitória de Deus diante do terror e do mal, durante um período de grande perseguição da igreja. E no livro de Apocalipse, o julgamento de Deus, prestes a sobrevir ao perverso império romano, é um prelúdio para o juízo divino e a realizar o fim dos tempos. João transmite uma mensagem clara: Deus já triunfou sobre o mal e o destruirá completamente no fim dos tempos. O desejo de João era que, ao saberem da vitória final de Deus, as igrejas da Ásia fossem encorajadas a perseverar e manter viva sua fé em meio à perseguição. Amados, é isso que acende a chama. A fé num Deus que já nos deu vitória. A fé num Deus que já venceu a morte. A fé num Deus que nada é impossível para Ele. E mais, um Deus de amor, um Deus de graça e misericórdia, mas um Deus que é justo juiz e que virá. Hoje Ele está à direita de Deus Pai e podemos postar esse vídeo e dizer para você que a igreja do Senhor, nela, naquele que crê e confessa Jesus como seu Senhor, como o próprio apóstolo João diz em João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Cristo já levou sobre si as nossas dores. Apocalipse vem apenas relembrar, na hora da perseguição, é como no caminho de Emaús. Não conseguimos enxergar aquilo que Jesus fala. Ele disse para os discípulos: importa que eu padeça morte de cruz, mas eu vencerei no terceiro dia. E os discípulos de cabeça baixa seguiam rumo a estar longe de Jerusalém. Se nessa noite você está assim, por conta de coronavírus, por conta da epidemia, por conta da quarentena, saiba que Deus está nos dando um tempo para que o seu exército se levante
sobre toda a terra. O exército, a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor. Foi para isso que nós fomos convocados, para crer que o Senhor é o Deus da nossa esperança e que Ele peleja por nós. Nós não sabemos como será? Não sabemos. João também não sabia, mas aos poucos foi-lhe revelado. E eu quero te dizer, o Senhor está revelando-se através daqueles que buscam a palavra. Não fique atemorizado, apenas creia e receba a paz que o mundo não pode dar, porque a nossa vida, você que crê no Senhor, a tua vida é dele. Deixa Ele ser autor da nossa história e que a gente possa ser com Ele realmente aqueles que estão cooperando com o reino, com a propagação da palavra, com a oração, com a fé, com a perseverança. Amém? Mas outra coisa que eu gostaria de dizer, além do propósito, esse propósito de nos gerar paz, essa palavra tem um destinatário. Para quem o Senhor Jesus, está já no capítulo 1 também, no versículo 1, Apocalipse é dirigido aos servos do Senhor. Mas no versículo de número 4, vai falar mais claramente, e a palavra no versículo de número 4 diz: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono. Então, essa palavra, a palavra do Senhor a respeito da presença do Senhor sobre a vida da igreja, ela vem sendo revelada, e aqui está dizendo, Apocalipse é dirigido às 7 igrejas das cidades da Ásia, uma região conhecida hoje como Turquia. E isso, a localização das cidades forma um padrão circular. E as igrejas da Ásia Menor, as 7, em Apocalipse 3, cada carta vai ser entregue a cada uma delas. E talvez servissem de centros postais para as regiões geográficas adjacentes. Então, é bem provável que o livro de Apocalipse tenha circulado em todas as igrejas da província. O que está dizendo aqui? É que o destinatário não são apenas essas 7 igrejas, que hoje nem existem, foram demolidas, mas sim era para que fosse enviada a cada uma delas e que elas repassassem a todas as demais igrejas, entende? Então, na verdade, até chegar a nós, porque foi anunciada essa palavra da revelação de Cristo nos últimos tempos, mas também no tempo de hoje. E é essa a palavra que eu vou parar por aqui e vou te deixar com gostinho na boca de quero mais, amém? Você vai estar lendo comigo agora, para encerrar, apenas o versículo, capítulo 1, nós lemos o 4, do 5 ao 8, que vai dizer, olha só, e da parte de Jesus Cristo, Apocalipse 1, 5, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E agora o texto-chave 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe, te guarde,
Que o sangue do Cordeiro seja sobre nossas casas, nossas vidas, nos fortalecendo, trazendo fé, esperança e amor. Deus te ama, Jesus te ama e eu te amo. Receba a paz de Cristo. Fica na paz. Estude capítulo 2 e semana que vem, em nome de Jesus, online ou não. Se o Senhor nos permitir, quem sabe, possamos já estar na igreja. Estamos em jejum e oração por isso. Deus é Deus e está no controle. Deus te abençoe.